me chamo Helenilma. Pode ficar à vontade de chamar só de Nilma ou de Nil, porque eu sei que isso daqui é um trava-língua que a minha mãe arrumou para gente. Sou serva e filha do Deus Altíssimo. Amém, Jesus. Congrego ali na Igreja Cristã Casa do Leão de Setúbal, que aqui existe em Lisboa também. E é um prazer imenso estar aqui. Eu quero agradecer a pastora Dice, pastor Mateus. Essas pessoas são muito especiais na minha vida. A gente vai obedecendo o Senhor, que é a melhor coisa a ser feita. Eu medito um bocado naquela palavra que tem de 1 Samuel 15:22, que é melhor obedecer do que sacrificar. Então, Amém. isso é quando a gente obedece, a gente vem manifestar a glória de Deus, né? No livro de João, no capítulo 14, versículo 15, diz assim também: se me amardes, guardareis os meus mandamentos. Quando a gente ama e admira alguém, né, que é o que a gente tem pelo nosso Deus, é amor e admiração, o que a gente mais quer é agradar essa pessoa. E como é que a gente faz isso com Deus? É obedecendo mesmo. Então, em relação ao livro, eu tinha um desejo muito fraco de escrever um livro. Lá na minha, nem sei, talvez o comecinho da minha fase adulta. E isso era por quê? Porque a gente tem uma família muito pequenina. Eu pensava assim, o que vai ser no futuro? As gerações futuras não vão saber as coisas grandes que o Senhor fez na nossa vida. Como nós chegamos até aqui, as dificuldades que tivemos. Mas aquilo era um desejo muito fraco, irmãos. As outras coisas foram tomando espaço e eu fui dando lugar à minha profissão. Não tinha tempo, então fui deixando aquela coisa. Cheguei até digitar algumas coisas, mas isso foi ficando um bocado para trás mesmo. Acontece que isso começou a mudar quando veio, como é que se diz? O ano de 2010, e eu comecei a descobrir uma enfermidade. Sendo que essa descoberta, ela me trouxe o desejo de fazer algumas anotações. Então eu ouvi assim, devido àquilo que eu passava com essa enfermidade, eu ouvi uma voz assim muito fraquinha. Não era a voz que era fraquinha, era eu que não estava tão ligada. Anote, eram coisas assim que aconteciam, que os irmãos vão entender, que só Deus faz, não, o homem não podia fazer. O homem não podia fazer. Então eu falava aquilo, isso é incrível, isso é demais, isso é extraordinário, isso precisa ser deixado para alguém ver, né? Para alguém saber. Então, foi passando o tempo, muitas outras coisas foram acontecendo, e eu comecei a ouvir, depois de um bocado de experiência e vivência assim, com Deus, eu comecei a ouvir essa voz mais forte e passei a fazer algumas anotações. Mas eu deixei essas anotações, irmãos, na gaveta. E foi acontecendo coisas, e essas coisas foram ficando lá na gaveta, porque eu não crescia mesmo em mim. Até que uma certa feita, eu percebi, comecei a ouvir essa voz assim mais alto, comecei já a ouvir assim, verde à noite, já passei a ouvir assim, escreve o livro, escreve o livro. Então eu falei, eu acho que eu vou escrever um livro, porque eu acho que isso daqui, mesmo estando dentro da luta, eu achava que aquilo ali ia dar alguma coisa, precisava ser marcado. Uma outra coisa que passava na minha cabeça era assim, se eu morrer, ninguém vai saber que isso aconteceu. Porque o que eu queria, mesmo estando enferma, eu queria mostrar que o Senhor ele estava operando maravilhas. Então, assim, esse livro, Sua Orla Tocou-me, ele não me pertence, ele pertence ao Senhor. Eu só obedeci. Porque ainda assim, querendo deixar o meu testemunho, eu ainda demorei um bocado, deixei um bocado na gaveta, até que a voz foi falando mais alta até do que eu, e eu cheguei a um ponto de, como é que se diz? De desejar fazer algo para o Senhor. Não que eu não fizesse. Eu trabalhava na obra, era uma coisa aqui, outra ali, e fazíamos encontros jovens, encontros de casais, eu e meu esposo sempre trabalhamos muito, mas eu achava aquilo pouco. Então, já no período que eu já estava aqui em Portugal, lá, mais ou menos em 2019, eu dizia para o Senhor, o Senhor já fez tanta coisa, será que eu estou fazendo mesmo algo
que está dentro do propósito que o Senhor tem para mim, porque Deus ele tem propósito para cada um de nós. Ele tem propósito para todos nós. E cada um com seus talentos, ele vai ser usado. E quando o Senhor der o talento para a gente, o que a gente tem que fazer conforme a palavra? Nós vamos ter que devolver esse talento para o Senhor. E o Senhor, eu falava isso para o Senhor, e por vezes o Senhor fazia eu lembrar da minha infância, porque eu, mesmo numa família assim, muito pobre, né? Era a maioria de mulheres, minha mãe ficou viúva grávida de mim, e tinha, antes de mim, tem mais 3. Então, para vocês terem uma ideia, a minha irmã mais velha com 10 anos, a outra com 8, elas não puderam estudar, elas tiveram que trabalhar em casa de família. E eu acho isso assim muito cedo, porque é um acontecimento que a gente via com muitos antigos, né? E ali elas não conseguiram ser alfabetizadas na época certa. E é quando, depois a minha mãe veio casar de novo, nós começamos a estudar, mas ninguém disse para uma menina de 6 anos, ninguém dizia, olha, estudar é bom, que hoje em dia a gente faz isso com os nossos filhos, né? Chega a idade certa e a gente vai colocar nossas crianças na escola. E aí, eu chorava muito, eu me lembro que eu chorava, minha mãe levava a minha irmã, que é mais velha que eu, 2 anos, para a escola, e eu ali eu queria ficar também. E quando veio esse desejo de eu fazer alguma coisa para o Senhor começou a ministrar em mim, na hora de você me devolver aquela leitura, aquela alfabetização, né? Eu gostar de escrever, eu sempre gostei de escrever. E aí eu não fazia a mínima ideia, irmãos, o que seria escrever um livro. E um dia que eu estava falando isso para o Senhor falou assim, então, por que você não desengaveta esse livro? E aconteceram momentos, já tinha acontecido no Brasil nós congregamos na igreja Rema Alcântara, que o nosso pastor, uma vez ele estava pregando a respeito de deixarmos as coisas engavetadas, essas coisas assim. E aí ali ele falou, tem alguém aqui que tem um livro engavetado, que não sabe, levanta a mão. Eu, pronto, né, dei uma palmatória. Mesmo assim, ainda não foi lá, foi aqui que tudo aconteceu. Recebi de novo daqui do apóstolo Rafael Bispo, lá da Casa do Leão de Lisboa, e ele falando, há um testemunho para ser dito, há um livro para ser escrito, desengaveta o livro. Eu falei, eu desisto, agora vamos obedecer o Senhor e vamos fazer, porque senão chega uma hora que o Senhor cobra. Quando nós temos uma coisa que Deus conta com a gente para fazer, se nós não fizermos, Ele vai dar um jeito de fazer, mas alguma coisa cabe a nós. Cabe a nós. Eu costumo dizer assim, que testemunho para mim, é assim, é uma alegria, é passar para frente. E outro dia eu ouvi um pregador dizer que o livro de Atos ainda não acabou. O livro de Atos ainda está em nós. Se nós fizermos junto com Deus, nós vamos fazer. Se nós não fizermos, o Senhor vai fazer. Eu lembro, a gente vem lembrar com isso, que aonde a gente não pode ir, o Senhor vai. Como é que foi para o Senhor evangelizar, salvar e depois usar o apóstolo Paulo? Quem é que poderia estar à frente do apóstolo Paulo falando de Jesus? Ia morrer. Então ali foi o próprio Senhor que se manifestou para ele no caminho de Damasco e trouxe à tona aquilo tudo que a gente precisava, tornando Paulo dentro das qualificações que ele tinha para usar para o reino. Porque o apóstolo Paulo é o apóstolo das nações, né? E ele, como ele tinha dupla cidadania, não só além nos caminhos dos mercados, que era assim que o evangelho era feito, mas ele tinha entrada em outras nações, porque falava outras línguas, porque tinha dupla nacionalidade. E ali, hoje em dia, o Senhor continua fazendo isso. Eu fiquei muito comovida um dia desse, que eu li, eu pedi até uma pessoa para me dar de presente. Ganhei um livro chamado livro Filho do Ramais. Eu já tinha ouvido falar, que é o príncipe do Ramais, é o filho do fundador do Ramais. E eu, quando eu cheguei, podia talvez para muita gente ser a parte mais simples do livro, mas para mim eu chorei muito, porque ali eu identifiquei que o Senhor, Ele ainda está trabalhando no caminho de Damasco. Aonde nós não podemos ir, o Senhor ainda está. Aquele irmão, ele era perseguidor também, como o apóstolo Paulo, e ele foi alcançado ali naquele lugar através dos irmãos que conseguiam escondido evangelizar. E hoje em dia, se nós formos ver na internet, eu tenho visto bastante, muitos irmãos
de lugares onde nós não podemos entrar para levar a palavra. O Senhor tem ido através de sonhos, através de aparições, existe muito testemunho por aí. Ou seja, o Senhor não para, ele não para, e ele não vai parar. E aonde ele está, o lugar que ele está, assim como no caminho de Damasco, é santificado. Por isso que eu digo, irmão Mateus, mesmo se fosse mudar daqui, quem vier ainda vai usufruir da presença do Senhor. Porque esse lugar é santo. Esse lugar é santo. Deus, ele conta, assim, irmãos, com o nosso talento mesmo, e a gente precisa devolver para ele. Um outro exemplo disso é o Moisés. O Senhor, ele nos dá alguma coisa para que depois a gente devolva para ele. O que ele fez com Moisés? Moisés foi levado para ser criado dentro do palácio, e ali foi impregnado nele a cultura egípcia, a fé egípcia. Ele se tornou parte da família, porque mesmo um filho adotado nasce no coração de uma mãe. E ali ele foi com toda aquela cultura até chegar o momento do Senhor tirar ele dali, fazer ele atravessar o deserto, transformar ele num pai de família, num pastor de ovelha e depois, sim, no libertador. Era para isso que o Senhor precisava para ele. Mas por que ele foi parar no palácio? Porque o Senhor precisava de alguém que tivesse portas abertas, que tivesse acesso, que falasse a língua daquela gente. E ali, aquilo tudo que ele recebeu estava sendo devolvido para o Senhor. Glória a Deus. Deus, eu estava ouvindo a pastora Joyce Meyer esses dias, não sei se vocês costumam ouvir uma coisa, eu achei incrível uma coisa que ela falou, eu falei, é mesmo. Ele nos torna, transforma a gente naquilo que ele quer, para fazer aquilo que ele quer que seja feito e do modo correto, né? Nós jamais nós daremos para Deus alguma coisa sem que antes ele tenha dado para a gente. Então, nós devolvemos para ele. Eu tive uma grande transformação através das provas que vocês lendo o livro, né, todo o testemunho ali não é suficiente aqui no tempo que a gente tem, mas eu fui transformada de uma maneira aonde Deus, já no Brasil, ele me mostrava que ele tinha coisas dolorosas para me revelar. Ele tinha coisas em oculto para me revelar, e essas coisas eram dolorosas, eram coisas grandes. E eu não estava pronta para receber naquela época, enquanto eu estava ali. E se ele me desse, com certeza eu ia envergonhar o nome do Senhor. Sabe por quê? Porque apesar de eu ser uma pessoa, né, boa, com caráter, fugindo do pecado, não bebia, não fazia, né, ainda estava trabalhando para o Senhor, mas havia um Pedro dentro de mim. Havia um Pedro dentro de mim. E com certeza, se ele me levasse, me revelasse no Brasil aquilo que ele me revelou quando eu só estava aqui, né, eu costumo dizer assim, que o Covid, para minha família, foi assim, Deus trancou o mundo inteiro e aquela, digamos assim, aquela coisa meio que selvagem que estava dentro de mim, ele me revelou na hora certa. Porque se eu tivesse dinheiro, eu não conseguia me mover. Se tivesse transporte, eu não ia conseguir me mover, porque não tinha. Então, foi aquela hora. O primeiro dia de lockdown aqui em Portugal foi um dia de muita dor para minha família. Mas se eu tivesse no Brasil, eu ia envergonhar o nome do meu Senhor. Eu ia me arrepender depois. Mas ele cuidou de me trazer para cá e me trancar aqui e me revelar essas coisas na hora certa. Também quando eu tivesse um coração pronto, o suficiente para amar o meu inimigo e evangelizar o meu inimigo. Eu queria comentar sobre o perdão por um momento. Nós, nesse decorrer, nesse tratamento que o Senhor me deu, uma coisa que o Senhor me ensinou, um pouco mais que eu já perdoava, mas passei a ter pressa em perdoar. Passei a ter pressa em perdoar, para o meu próprio bem. Porque a pessoa que não perdoa, a dor fica nela, né? E nós vimos no livro de Mateus 5:23, nessa passagem, Jesus ensina que se você estiver indo no altar com a sua oferta, e atenção, se o seu irmão tiver alguma coisa contra ti, deixa a sua oferta, volta, se conserta com teu irmão e só depois continua o seu processo. Irmãos,
Eu tenho uma compreensão plena da minha oferta. Eu amo ofertar. E Deus me livre de um momento o Senhor não receber a minha oferta. E eu não estou falando só de dinheiro. Né? Esse livro, por exemplo, nós ofertamos ele para algumas igrejas, não só para a minha igreja, mas nós ofertamos para algumas igrejas. Mas para isso, a gente tem que observar. Nem sempre, olha o que a palavra diz, nem sempre é porque nós fizemos algo propositadamente contra o irmão, mas sim o irmão recebeu e o inimigo trabalha nisso, nós sabemos disso, ele alimenta a coisa. Recebeu mal, às vezes, uma atitude, uma palavra, e ele tem contra nós. Às vezes o irmão tem alguma coisa contra nós. Nós não fizemos nada. Ah, mas isso é o quê? Isso é a nossa justiça própria. Se nós observarmos e soubermos que o irmão tem alguma coisa contra nós, só quem conhece o nosso coração, que não houve intenção de ofensa, é Deus. O irmão é igual a gente. E ele não tem condições de saber, estou vendo o coração dela, ela não teve intenção. Então, nós que somos cristãos maduros, principalmente, vamos lá, meu irmão, não é conversar, não é trazer o assunto à tona, o que foi que eu te fiz, não. Então me perdoa. Pronto. Incentivar a pessoa a te perdoar. Em breve, no futuro, Deus vai te honrar e o próprio irmão fala assim, olha, afinal, não era nem você ter pedido perdão, mas a nossa oferta não pode deixar de ir para o altar. A Bíblia diz assim que tudo vem dele. E é por ele e para ele são todas as coisas. E nós precisamos devolver e devolver de modo correto. Daí, então, voltando a falar do livro, quando eu quero agradar o Senhor, eu preciso devolver para ele aquilo que ele me deu. É o talento para escrever ou para qualquer coisa, preciso obedecer. E foi assim que o nome do Senhor, eu creio que está sendo glorificado através dessa obra. Para vocês terem uma ideia do quanto isso não é meu, é mesmo questão de obediência, eu comentei com o pastor Mateus, conforme eu fui fazendo o livro e participando do processo, eu não sabia, irmãos, como é que isso aqui funcionava, não. Eu sou da área trabalhista, sou da área também, hoje em dia, de serviço social, não sabia como é que funcionava nada disso. Mas um dia, quando eu terminei de escrever, digamos assim, já tinha feito algumas correções com uma irmã lá do Brasil, e falei assim, considerei o livro pronto, agora é com a editora. E eu estava até na mesa da minha casa, eu levantei. E o Senhor meio que me puxou para o braço, não sai da mesa não, que eu ainda tenho que falar com você. Isso aqui não é para ninguém cuidar. Isso aqui é para você cuidar. Irmãos, tenho recebido muitas palavras do que vai acontecer com isso, de quão maravilhoso isso vai ser, mas eu falo assim, o Corinthians está doendo, porque a luta foi grande. E a gente só obedece, só obedece. O Senhor, ele tem excelência e soberania em tudo que ele faz. Tudo que ele faz é perfeito, tudo que ele faz é lindo, e ele quer que nós participemos. Ele pode fazer sozinho? Ele tem poder para fazer sozinho? Mas olha que maravilha, que poder, que Deus maravilhoso, que Deus honroso, que Deus lindo, porque pode usar a mim e a você para participar da obra dele. Talvez em algum lugar eu não veja quantas pessoas serão alcançadas através desse livro, mas eu só fiz obedecer. E é bom poder participar disso. Não sei se um dia ele vai falar, olha quanta coisa foi, eu vou saber, ele sabe. Eu queria voltar só naquela parte que eu falei para vocês, a respeito do que o Senhor tem feito nos países. Eu vou falar com muito cuidado, com muito temor, aonde a gente não pode entrar, onde o evangelho não pode entrar e o Senhor mesmo faz. Vocês sabem que existe um grupo de extremistas que se organizam para hoje dominar o mundo. No Brasil já há candidatos, nos Estados Unidos é o prefeito de Nova York, eles não deixam de ter filho, não fazem controle de natalidade, nós fazemos, eles não fazem. E tem sobre eles a mesma promessa que tem sobre nós. A mesma promessa que o Senhor fez lá para Abraão, tem para eles também, porque eles também são da mesma descendência de Abraão. Mas hoje brigam-se muito porque eles estão indo para outros países. Eles cuidam de fazer, de cumprir a profecia que o Senhor Jesus deixou, que um dia nos matariam,
pensando ter feito coisas boas para Deus, pensando estar fazendo o melhor para Deus, pensando estar livrando o mundo de coisas ruins. Mas a saída deles, a entrada deles para os nossos países é a oportunidade que nós temos de evangelizá-los. É a oportunidade que nós temos de evangelizá-los. Nós somos despertados disso na nossa igreja e eu repasso isso para os irmãos. Porque não podemos ir lá, o Senhor está para cá. Eu já trabalhei com pessoas assim, já tive a oportunidade de iniciar, não é fácil. Mas talvez na escola, no trabalho, você tenha um, dois, né? E você tenha que falar de Jesus, a oportunidade não pode ser perdida. Vou falar um pouquinho do que se trata propriamente, mas acho que já devem vocês entenderem aqui, né? O livro Sua Orla. Ele vem falar de um período que eu tive uma enfermidade, né? Vem demonstrar como que nós sou eu, né? Minha família, o Espírito Santo de Deus, nós passamos por esse caminho, percebendo ali o cumprimento de uma promessa que havia sobre mim. A promessa foi essa, quando eu tinha mais ou menos 6 anos, irmãos, eu fui uma criança muito perseguida. Até em areia movediça eu já fui parar. O inimigo tentou me matar já muitas vezes. E o Senhor Jesus, ele apareceu para mim em sonho, né? E ali ele comentou comigo, me abraçou e falou para mim que não seria fácil, mas que ele estaria comigo em todo o tempo. E ali eu abraçada com o Senhor, quando eu abri os meus olhos, eu estava só nos pezinhos, porque o Senhor, ele é muito grande, muito grande. E ali eu só fui lembrar desses sonhos conforme eu comecei a passar certas lutas, fui amadurecendo e fui, olha, aquilo lá está acontecendo. E o Senhor, ele realmente se mostrou comigo em todo o tempo e até hoje, graças a Deus. Quando essa enfermidade começou, eu avisei na igreja que eu congregava na época que eu não poderia fazer mais algumas coisas, porque eu precisava me achar no meio daquela novidade, né? E eu disse ali para os irmãos que eu sabia que eu estava entrando numa prova, eu sabia que eu estava entrando numa luta, mas que dessa luta eu só sairia depois que o Senhor tivesse feito em mim tudo aquilo que ele julgasse necessário. E assim foi. Onde nós fizemos o lançamento do livro no Brasil, e o Senhor colocou no nosso coração de honrar essa igreja, porque isso ficou um testemunho meio que aberto, né? Então, olha, ele falou, você tem que voltar lá e dizer que a cura chegou. Então, eu acho que cumpriu-se o que diz lá em Salmo 126, 5 e 6, que os que semeiam com lágrimas voltarão, andando, chorando, voltarão com seus molhos. Isso se cumpriu e nós fizemos isso online, irmãos, mas fizemos junto com a igreja. E eles ficaram muito alegres, graças a Deus. Eu vou pedir para os irmãos abrir aí no livro de Isaías 41:10. 41:10. Irmãos, eu adoro a Bíblia. Eu compro Bíblia, daqui a pouco eu estou dando a minha, então eu compro nova. Eu às vezes falo assim para os irmãos lá da Casa do Leão, se for verdade que no futuro vão queimar nossas Bíblias, então vão ter muita Bíblia para queimar. Vão ter muita Bíblia para queimar. 41:10. A minha versão acho que é NVI, tá bem? Fala assim a palavra do Senhor. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te esforço, eu te ajudo, eu te sustento com a destra da minha justiça. Então, assim, em vários momentos, irmãos, nesse período da enfermidade, a gente passou assim, como que uma prova dentro de outra prova, e aí outra prova e outra prova, mas sempre dentro de uma prova. E nós não podemos deixar a obra de Deus, ela não pode parar. Então chegou um momento, depois que eu comentei isso com a nossa igreja, que nós voltamos, mesmo ainda com a enfermidade, nós voltamos a trabalhar na obra. Era preciso avançar, seguir, obedecer, não dá para ficar descansada. Mas houve um momento, no ano de 2013, em que o Senhor, ele me mostrou claramente, né? 2013, eu já conhecia um pouco a doença, eu vou falar um bocado dela mais para frente, já estava assim, um tanto quanto segura, né?
Mas aí várias vezes, claro, sempre, desde 2010, desde que eu fui acometida, eu pedi a cura ao Senhor, acreditava mesmo que eu poderia ser curada. E ali em 2013, depois de eu ir muitas vezes, sempre que nós somos assim, de muitas igrejas, porque nós trabalhamos muito na obra no Brasil, por exemplo, quando tinha um encontro de casais em uma igreja, nós servíamos aquela igreja. Depois o encontro de casais era na minha igreja, aqueles irmãos, né, vinham servir na nossa igreja. Isso era feito através do grupo de integração da família cristã, no Rio de Janeiro. E ali, sendo que chegou um dia, em todos esses eventos, cultos, né, encontro de mulheres, tudo, chamava para orar, agora vai ser, eu vou lá pedir minha cura. Não vinha cura, mas eu não cobrava nada do Senhor. Eu seguia acreditando que uma hora ia chegar. Mas aprove a Deus que no ano de 2013, nós, em uma pregação, nós fomos chamados à frente e algo diferente assim aconteceu. Eu acho que eu fui uma das primeiras pessoas a chegar lá na frente. E quando eu cheguei, eu me lembro que o público da igreja era assim, um cargo alto, né? E naquele dia a irmã até ela tinha falado, olha, não era isso que eu ia falar, mas o senhor está pedindo para eu falar sobre a cura, sobre cura. Então ela acabou pregando sobre a cura, ela tinha sido curada de câncer. E ali eu ouvi, quando eu cheguei lá na frente, eu ouvi uma voz que eu não sei explicar para vocês, eu sei que eu ouvi. Ajoelha, que hoje você vai receber algo. Eu não ajoelhei assim, agora nesse momento eu vou ajoelhar. Não, eu simplesmente me quebrei, os meus joelhos se dobraram. Porque todas as vezes que o Senhor está diante de nós não conseguimos ficar em pé. Até o inimigo, ele se dobra na presença do Senhor. E ali ele reconhece. Quantas vezes nós vimos na palavra de Deus? Ele reconhece que o Senhor é o Messias, que ele é o Cristo, que ele é ungido, ele é maravilhoso. E assim eu recebi algo ali do Senhor, mas que da mesma forma que a minha doença não estava visível. Então, eu me levantei, né? Orou por todo mundo, daqui a pouco o culto acabou e eu tô, será que alguém vai me entregar alguma coisa? Porque aconteceu alguma coisa aqui, eu estava com essa certeza. Aconteceu alguma coisa aqui, não está dando para ver, ninguém me fala nada, ninguém não teve uma revelação, nem mesmo a irmã que pregou. Mas o Senhor fala muito comigo, assim, no meu íntimo, por sonho, por muitas coisas, né? Quando chegou na minha casa, cuidamos de tudo, nós fomos dormir. E eu ali, naquela noite, nessa mesma noite, eu tive um sonho. A gente ficava muito preocupado por conta dessa doença, que eu já vou falar um pouco sobre ela, de eu passar mal de repente. E eu fiquei assim, no sonho comecei a perceber algo descendo sobre a minha cabeça, e isso que eu estou contando para vocês é o que está a inspiração da capa desse livro. E eu achava, no primeiro momento eu fiquei assim, eu estou passando mal, mas eu sentia mesmo algo sendo derramado, e quando eu olhei para mim era como se as minhas artérias, antes apagadas, estavam sendo acesas, incendiadas, e aquilo ia se ramificando mesmo como vasos e artérias, e aquilo foi virando um fogaréu, tomou conta de todo o meu corpo, irmãos. E quando eu acordei, eu falei, Senhor, eu entendi. A partir de agora, se existe ainda um resquício de medo em mim, a doença já não me leva mais para lugar nenhum. Somos nós, eu e o Senhor, que vamos levá-la para todo lado. Ela não vai mais impedir, porque tinha impedimento, irmãos. Os médicos queriam meter muito medo, sabe? Não pode isso, não pode aquilo. Mas nós avançamos cada vez mais para a honra e glória do Senhor. Porque esse tema, sua orla tocou-me. Essa doença que eu tinha chama-se púrpura trombótica imune. Existem outras púrpuras, mas a imune ela vem do emocional. Eu tinha passado algumas situações, tinha perdido pessoas. No livro eu falo bem detalhado essas coisas. E para vocês terem uma ideia, o normal de uma pessoa adulta, eu estou considerando a mim, né? Porque eu vivi muito isso, eu estudava muito sobre isso, eu estudava estudos científicos, tá? Ali no livro eu relato bastante a respeito disso, porque eu queria mesmo conhecer o que eu tinha. A pessoa precisa ter de 150 mil a 450 mil plaquetas. E eu vivia bem com 80, 40, mas no período em que eu passei de quase morte, eu fui a 6 mil.
mas o nome do Senhor foi glorificado e ali vocês vão ver quando. No livro de Mateus 5,30, eu vou ler só uma parte que para a gente ganhar tempo, fala assim: E logo Jesus, conhecendo que poder de si mesmo saíra, voltou-se para a multidão e disse: Quem tocou nas minhas vestes? E vocês conhecem essa passagem, né? Que é linda. E essa passagem foi a inspiração do nosso título, por conta de ser uma doença do sangue, e pronto. E ali, o que acontece? Aquela irmã, ela se encheu de fé porque ela ouviu falar de Jesus. Sendo que ela. Eu, antigamente, quando eu li essa passagem, eu achava assim, ai, que dó, desprezavam ela. Né? Ela era considerada impura. Ah, que maldade das pessoas. Não, irmãos. Se a gente lê, eu sugiro vocês leiam todo o capítulo 15 do livro de Levítico, e vocês vão ver que esse afastamento, era uma ordenança de Deus. Ela mesma sabia disso, mas ela queria ser curada. E a fé dela fez com que ela mesma tomou muito cuidado para não tocar nem em Jesus e nem nas pessoas. Ela tocou tão somente nas vestes dela, né? Essas vestes judaicas chamam talit, e tem a parte de baixo dessas vestes são como franjas. Eu acredito assim, eu fico assim pensando que talvez ela tenha tocado só no fiozinho, não nem na orla toda. Sabe por quê? Porque Jesus é suficiente. Se sair o poder dele, é suficiente. E eu costumo lembrar, quando eu raciocino com isso também, uma oração que eu aprendi quando eu era criança, que era a oração da centelha, que é a menor partícula de fogo. E o fogo do Espírito Santo, às vezes nós clamávamos, Senhor, basta uma partícula do seu fogo, basta uma centelha do seu fogo. É suficiente para queimar uma floresta inteira, para queimar todo o seu corpo, toda a sua enfermidade, e te salvar daquilo que Ele quer salvar, e te encher, e te fazer transbordar para alcançar outras vidas. É assim que Deus faz. Assim é o Senhor. Aleluia, glória a Glória a Deus. Deus. Então, essa passagem que serviu de inspiração, né? Ela nós deixamos ali porque nós tivemos esse período também durou 12 anos. Não foi nada mais, nada menos. Nada mais, nada menos que 12 anos, porque isso começou exatamente no final de dezembro, começo de janeiro de 2010, e isso terminou no final de 2021. E eu descobri que eu estava curada depois que eu tive Covid. E por que eu digo que foi a sua orla que me tocou? Eu pedi, eu continuei clamando pela cura. Muitas vezes eu fui buscar tocar na orla do Senhor. Só que dessa vez o Covid, não sei aqui quem teve, mas ele deixa a gente tão moidinha, né, que eu só clamava ao Senhor, clamava, mas eu naquele momento eu esqueci das plaquetas. Falei, eu só vou ver depois. Né? Eu estava amparada só por saber que vou ter que tratar do que vai vir, sei lá o que vai acontecer, mas para quem tem a plaquetopenia, o Covid era um perigo eminente. Mas ali, logo depois que a gente já foi ficando curado, foi ficando bom da Covid, a gente foi fazer as análises para levar para o médico, e a surpresa maior foi que as plaquetas estavam altas. Eu vivia bem com 45 plaquetas? Já vivia bem, estava tranquila. Afinal, dentro de mim havia um fogo, o fogo do Espírito de Deus, que Ele me concedeu. Quando eu fazia as análises, irmãos, às vezes eu brincava com o pessoal do laboratório, olha, que às vezes eu mesma ia, vai lá, quero saber hoje aí, pagava o exame, quero saber, preciso saber como está, para me adiantar. E eu falava assim para eles, olha, se você for ver aí no microscópico, tiver pegando um foguinho aí, você não se assuste não, tá? E todo mundo ficava sem entender. Eu brincava assim com o pessoal. Mas ali, irmãos, dessa vez eu não toquei na orla diretamente, mas a orla do Senhor me tocou. E a orla é o próprio Jesus. É Ele que passa com a sua orla, e Ele é que nos toca e que nos cura. No momento certo, Ele faz. O que nós devemos fazer é obedecer e não parar. E não parar. Sabe por quê, irmão? Mesmo doente, através de mim, nesses 12 anos, eu vi pelo menos 2 pessoas serem curadas. E eu continuei, mas não me desanimei. Acreditei que o Senhor, Ele era fiel, que uma hora Ele ia cumprir. Em nome de Jesus, isso é tudo, né? Eu costumo dizer assim, a gente tem
uma música que fez, até nesse vídeo também que não deu para vir, ela não é muito conhecida aqui não, que fala da totalidade da promessa acho que é Camille Santos. É. E quando nós fomos testemunhar, organizar o lançamento do livro, claro que eu falei com os meus pastores no Brasil, tanto da Rema quanto da igreja que eu tinha que honrar. E aquele pastor da igreja que eu tinha que honrar, ele falou: Mãe Lehima, olha o hino. Aí eu falei: Eu não conheço esse hino, mas calhou de encaixar tão bem e que nós acabamos usando ele assim como tema assim para essa questão, né? E eu posso dizer, irmãos, que eu vivi a totalidade da promessa. Amém. Glória Né? a E o Deus. nome do Senhor tem sido glorificado. Glória Tá bom? Glória a Deus. Eu quero. Aleluia. Vocês vão louvar esse hino? Então a gente ora depois? Ai, que maravilha, obrigada. Aleluia.